mas ele confia no pai dele que está no volante. Exato. E Jesus tem uma passagem aqui em Lucas, capítulo 21, versículo 26, que ele diz o seguinte: haverá pessoas que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois até os poderes do céu serão abalados. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês está cada vez mais próxima. Eu li Lucas capítulo 21, versos 26 e 28. Então, Jesus mostrou que haverá o terror, o medo, o pânico, mas ao mesmo tempo, vamos respirar porque a redenção se aproxima. E tem muitos sinais que são difíceis de a gente entender, muita figura de linguagem no Apocalipse, mas como que a gente deixa o coração tranquilo de, putz, se eu só for enganado, e se eu seguir o anticristo e a marca da besta? Cria uma certa tensão, mas como que a gente pode ficar tranquilo e saber que a gente está na direção certa? Qual é a tranquilidade que a gente tem para não cair na lábia de falsos profetas ou de, sei lá... Eu só tenho uma resposta para dar para você, ela tem que ser adenominacional. O que é isso? Ela não pode ser uma resposta baseada na igreja que eu sigo. Ah, tá. Porque senão... Só os que seguem a minha linha que vão ser salvos. Exato. A minha resposta é o seguinte: que você tenha uma ligação com Deus tão genuína, tão real e tão honesta e tão sincera que ninguém possa pensar o contrário. E essa ligação sua com Deus, ela vai ser destacada por dois princípios que Jesus colocou. Você vai amar a Deus sobre todas as coisas e vai amar o seu semelhante como a si mesmo. Se você tiver essas duas dimensões, de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, todas as promessas bíblicas de proteção vão cumprir com você. Por exemplo, o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Mesmo que você esteja enganado, Cristo vai no momento certo te revelar. Haverá situações que ele não vai... Olha aqui, eu vou falar uma coisa meio paradoxal. Pela história bíblica, haverá momentos em que Jesus não te tirará do ambiente errado. Como assim? Porque às vezes você não está preparado para sair dele. Eu vou te dar um exemplo. Você vai estar num lugar errado. Errado, e ele não vai te tirar de imediato de lá. Vou dar um exemplo para você. Houve um endemoniado de Gadara. O camarada era endemoniado. Ele vivia no meio dos pagãos. Ele vivia no meio... Gadara era uma cidade, não era uma cidade de judeus, era uma cidade... Não é que existiam porcos ali. Quando Jesus expulsa o demônio do menino, ele fala: Senhor, deixa eu te seguir lá na Galileia. Ele falou assim: não, fica aqui e testemunha para os seus. Ora, o menino não virou cristão, porque o cristianismo ainda não estava... E nem se tornou judeu. E Jesus não relativizava. Jesus não era do tipo que todo caminho leva a Deus, não. Ele falou que era ele. E quando ele conversou com a mulher samaritana, ele deixou bem claro. A mulher falou o seguinte: olha, vocês judeus falam que tem que adorar em Jerusalém, mas nossos pais adoraram aqui. Ele falou assim: olha, calma, fica na sua, porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, ele não deixou barato, não. Ele falou para ela: a salvação vem dos judeus. Então, ou seja, o caminho correto que traria o Messias ao mundo não eram os budistas, não eram os shintoístas, não eram os taoístas, não eram as religiões de Roma nem da Grécia. O caminho da salvação vai vir de Israel. Ponto. Isso eu não negocio. Porém, chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu ainda tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco. A mim convém conduzi-las. Mas chegará o dia em que haverá um só rebanho e um só pastor. Agora eu vou colocar o entre linhas ali. Até que esse dia chegue, haverá ovelhas que não são desse aprisco. E qual que é esse aprisco? O povo de Deus. O povo de Deus que eu digo de maneira doutrinária. Até que haja um só rebanho e um só pastor, haverá ovelhas que não são desse aprisco, mas pertencem ao bom pastor. É nesse contexto que eu compreendo por que ele não fez o endemoniado. Não, agora que eu tirei o demônio de você, você vai virar judeu. Não. Você vai circuncidar, você vai guardar o Shabat, você vai deixar de comer carne de porco. Fica aí, prega para os seus, fica aí. Então, hoje, por isso que eu falo que a gente tem que deixar Deus ser Deus. Eu tenho que ter uma convicção do que eu sou para não ser hipócrita. Por que eu sou adventista do sétimo dia e não testemunho de Jeová? Eu tenho que ter uma razão doutrinária. Senão eu vou ser hipócrita. Sim. Tá certo? Ou então você vaquinha de presente, você gado. Eu tô lá porque tô.
Por que eu não sou da Assembleia de Deus, eu sou presbiteriano? Por que eu sou espírita e não católico? A pessoa tem que saber a convicção. E dentro dessa convicção eu tenho que entender que o povo de Deus é maior do que a igreja que eu frequento. Porque é feito de pessoas sinceras de todos os lugares e até fora das igrejas. Porque, não estou fazendo aqui jogando confete, mas tanto o Pirula aquele dia como o Sérgio, eu vi uma coisa tão bonita, uma espiritualidade tão bonita neles. Isso que eu queria que as pessoas entendessem. Como é que eu vou agora falar não? Eles sabem, eu deixo Deus julgar, não sou eu. Exato, que a gente não tem como saber. Eu não estou negociando, você percebeu que eu não estou negociando aquilo que eu acredito. Se você me colocar aqui junto com o Saião, que é meu amigo, e falar assim, Rodrigo, qual dia você acha que tem que guardar? É o Shabat ou o domingo? É o Shabat. Não tem conversa. Eu não bebo. Exato. E pronto, final. Não negocia. Não negocio. Mas não princípios. Te dá o direito de julgar a pessoa se ela vai pro céu, se ela vai pro inferno. Exatamente. O meu dever é testemunhar o melhor que eu puder do Deus que eu apresento, de modo que você sinta paz ao falar comigo e não angústia. Certo. A não ser angústia porque eu tô te ensinando a crescer e crescer dói. Fora nesse detalhe, você entendeu? Agora, esse deve ser o dever de todas as pessoas. Então, eu acho que se todos nós estivermos firmes, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a mim mesmo, isso vale para todos, até para o ateu. Mas eu não amo Deus, como é que eu vou amar um Deus que eu não acredito em Deus? Tudo bem, mas se você ama um princípio do bem, então pega o bem. Porque o bem é um dos atributos de Deus, o amor é um dos atributos de Deus. Coloca isso ali no pedestal. Ame o amor, então. Ame o amor, tá certo? Mas tá... E se ele nunca mudar? Isso não compete a mim. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo. O problema é que, principalmente nós teólogos, eu vou admitir, as duas grandes tentações para um teólogo, sabe quais são? Não é sexo, não é dinheiro. As duas maiores tentações para um teólogo são, letra A, achar que ele é doutor em Deus, e letra B, começar a usar a Bíblia profissionalmente. Como assim? Como que é usar a Bíblia profissionalmente? É quando você liga no automático e já não sente mais o amor do que você está fazendo. Você conhece tanto a Bíblia que é fácil você pegar uma passagem para qualquer coisa. E vai no automático. Uma vez um pastor Alejandro Bullion, um homem muito de Deus, ele contou de uma experiência que ele teve com um senhor que ele era o pastor que cuidava dos pastores. E ele resolveu convidar um leigo para pregar para os pastores. O que ia dar? É como se eu pedir um paciente para dar uma palestra para os médicos sobre saúde. E é interessante que o paciente pode falar para os médicos qual é o ponto de vista de quem é atendido. E esse leigo, com todos os pastores reunidos, ele começou a contar a experiência dele. Ele falou o seguinte, quando eu era criança, o meu sonho era comer os chocolates da fábrica de chocolates que ficava na minha cidade. O cheiro de chocolate, a minha boca... E chocolate era muito caro, a gente era pobre, não tinha condição... E no Pequeno Aprendiz, o meu primeiro emprego, eu fui me candidatar para aquela fábrica de chocolate. Lá, né? Aí quando o gerente foi lá, eu novinho, com 13, 14 anos de idade, falou assim, olha, para trabalhar aqui, nós só podemos empregar quem gosta de chocolate. Aí falou, pronto. Tô feito. Mas tem um teste, você tem que mostrar. Não, tudo bem, tem pessoa que é caneta de papel, não, o teste você vai ter que comer chocolate. Aí o camarada pegou e trouxe aquele monte de caixa com todos os produtos daquela fábrica, e falou, você tem que comer tudo, eu quero que você liquide com tudo isso. Eu falei, agora eu não tomei café de manhã ainda, tô com o estômago vazio. E ele começou a comer um chocolate, comeu outro. Por mais gostosos que sejam, que fossem, a determinado momento ele já não estava aguentando nem o cheiro daquilo mais. Aí ele pensou, não passei no teste. Aí o gerente falou, não, você passou. Fica tranquilo, é porque a gente tem muito problema de roubo de chocolate. Então a gente já cria esse trauma para que as pessoas não caiam no risco de querer roubar. Esse homem trabalhou a vida dele toda, e ele contando para os pastores, até a aposentadoria na mesma fábrica de chocolate, 35 anos trabalhando ali. Aí ele falou, só que hoje, eu confesso para vocês que se tem uma coisa que me embrulha o estômago, é cheiro de chocolate. Imagina. Eu não suporto ver chocolate. Todo dia. Todo dia. Então, pastores, cuidado para que vocês, ao pregarem a Bíblia, não tornem a Bíblia a mesma experiência que eu tive com a fábrica de chocolate. Então, isso que eu falei, usar a Bíblia profissionalmente, é que o camarada assim... Deixa eu abrir mais uma passagem das músicas. Não é assim, eu tenho que sempre voltar para o encontro pessoal com Deus, para que quando eu abro a Bíblia, seja aqui ou no púlpito, eu faça como se fosse a primeira vez. Então as duas tentações são essas. Começar a usar a Bíblia profissionalmente, aqueles, por exemplo, que criam mercantilização da fé,
ou segundo, achar que você é doutor em Deus, principalmente quando você tem um doutorado em teologia, como é o meu caso. Eu sou especialista em Deus, sou expert em Deus. Essa é a grande tentação do teólogo, e a gente não é. E nessa tentação, às vezes a gente quer convencer o outro daquilo que a gente está pregando, esquecendo que no Evangelho de João fala que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não é o Rodrigo Silva, nem qualquer outro dos pastores ou padres que passaram por aqui. E aquela sensação que a gente tem às vezes de que, pô, tá passando tempo e será que eu tô... O lance do significado da vida mesmo, né? Como a gente ter certeza que a gente tá fazendo valer a pena a nossa passagem vida aqui, né? nessa vida, né? Tem algum parâmetro? Eu acho que tem alguns elementos assim. Porque tudo bem, eu amo minha família, amo meu filho, amo minha mulher, não faço coisa errada, mas é só isso? Tipo, e aí? Deus colocou um pouco de... Sempre a gente vai ficar com um pouquinho de sede e fome depois de comer e beber nesse mundo, porque nós somos projetados para a eternidade. Tem uma lacuna dentro da gente. Tem uma lacuna, sabe? O Santo Agostinho falava dessa lacuna, ele quer essa sede de Deus. Existe um vazio com forma de Deus no coração humano. Então, por mais que a gente conquiste, que a gente... que seja 1 milhão de programas, a gente sempre vai ter que... E Deus colocou isso de propósito, não é defeito, não é uma coisa que eu tenho que curar. Porque é uma maneira de Deus mostrar que essa vida, por melhor que ela seja, ela é apenas uma degustação do que Deus preparou para nós. Entendi. Você entendeu? Então, se tudo aqui fosse completo, para que eternidade? Então não há problema em ter essa lacuna. Mas para que essa lacuna não se torne uma doença emocional de alguém que nunca está satisfeito, né? Porque a diferença entre veneno e remédio é uma questão de dosagem. Para que essa carência não se torne uma coisa patológica, eu tenho que olhar em redor os frutos que eu estou produzindo. E esses frutos não precisam necessariamente ganhar o Prêmio Nobel de Medicina, ou pisar na Lua, ou descobrir a cura do mundo. O ser mais rico do Brasil. Exatamente, ou o podcast mais famoso do planeta Terra. Não, são em coisas pequenas. E eu posso dar exemplo para você assim... o que eu falei, as 3 coisas que eu falei do seu programa aqui, você conseguiu unir pessoas que talvez jamais sentariam juntas para conversar. Putz, isso é muito E legal. Tem ainda milhares, ou milhões, em alguns casos, que assistiram aquilo. Jovens. Você tá entendendo? Então isso por si só já é um ganho. E começar a curtir essas pequenas coisas da vida. Às vezes a gente busca muito longe o que está perto. Sabe? Eu sinto isso também, que você vai ficando mais velho, né? Claro, mais reflexivo. Mais reflexivo, e você realmente dá mais valor para coisas que você não dava quando era mais novo. Ficar em casa, antes podia ser, ai, que tédio. Hoje a gente fala, nossa, eu vou conseguir ficar em casa com a minha família. Ou então, nossa, eu vou fazer uma viagem para tal lugar. Nossa, pô, de novo eu vou para o mesmo lugar. Cara, você curte mais as coisas, porque você tem tão pouco tempo sobrando, né, dessa correria que é a nossa vida, então você começa a dar valor mesmo para coisas que eram comuns quando você era mais novo. Então, eu aconselho pro pessoal mais novo começa a olhar para tua vida, que às vezes ela pode não ser tão ruim quanto você imagina, né? E aí eu tenho já que nós temos milhares e milhões de pessoas que assistem e vão assistir isso aqui, eu tenho uma sugestão muito importante para os jovens, um conselho. Cuidado com a geração de vocês. Eu falo sem nenhuma arrogância, não é papo de velho não, tá? Não é papo de velho. É pro bem de vocês. Porque a geração de vocês, pessoal, e eu sei que a galera que consome podcast é majoritariamente jovens, especialmente adolescentes, cuidado porque convenceram vocês de algumas mentiras. Letra A, que velho é ultrapassado. No passado, o velho era o símbolo da sabedoria, porque ele trilhou esse caminho, ele sabe. Até hoje. Japonês, o chinês. Exatamente, mas na cultura de hoje não, o velho é aquele que não sabe mexer no TikTok, ele não sabe, minha mãe não sabe, eu consigo... Ultrapassado, né? Não pense isso, dê ouvido ao que os velhos têm a dizer. Segundo lugar, não deixe que pensem por você. Esse advento agora da inteligência artificial, eu estou preocupado, porque as pessoas agora estão deixando de usar a mente. Eu sei que agora você está bem fitness, né? Está procurando academia. E você sabe, quando a gente não exercita uma musculatura, vai atrofiando. Exato. E hoje, com a inteligência artificial e outras coisas... Já começou. A gente não vai mais conta de cabeça, não usa faz. A calculadora, a gente não escreve à mão, usa o computador. Exatamente. Então você está dando cadeira de rodas para quem não é cadeirante.
Eu tenho certeza que se tiver cadeirante nos assistindo, ele daria tudo para ter as pernas funcionando, E se movimentar. se né? movimentando, só que nós estamos fazendo o contrário. Pessoas que não são cadeirantes estão comprando cadeira de rodas para andar de cadeira de rodas. E vai atrofiar a perna no final Claro. das contas. Então, atenção nisso. E já dizia Shakespeare no Hamlet, há mais coisas entre o céu e a terra que imagina a nossa vã filosofia. Embora o contexto ali era bem macabro, do fantasma do pai dele, do Hamlet, mas eu quero pegar só a frase, sabe? E você vai ficar velho. E aí vem aquela questão. O que você vai ter para usufruir? Porque é tão bom ter uma família estruturada, você chegar em casa e ter alguém esperando, mas a geração Friends mostrou que esse negócio de constituir família é bobagem. É. Você sabe que às vezes alguns folhetins eles fazem a cultura, e o Friends ele foi colocado de propósito para criar uma geração. E hoje, cada vez que passa, as pessoas estão... Aqueles que constituem família estão demorando cada vez mais para casar. E 30, pra ter 35, filho, para então? ter filho, vai demorando. Por quê? Porque tem que curtir, tem que curtir. Atrás dos seus sonhos pessoais. E quando você vê que tudo isso é fugaz, que a juventude vai te abandonar e os valores que ficam você não os tem porque não os cultivou, é a parábola da cigarra e da formiga, sabe? Você não armazena no verão, vai passar fome no inverno. Vamos para mais umas mensagens aí. Tem aí no ponto, o Paquito, Você diz do vídeo aqui É. ou do chat? do vídeo? Então bora lá. Ó, a Ana, vamos começar com a Ana Beatriz aí, né? Parece que eu acho que eu vou fazer um podcast com ela, tá marcado aí. Fantástica. Vai lá? Vamos lá. Tá marcado ou não tá aí? Não, não está. O pessoal ficou de começar. A Laura tá me corrigindo, não tá marcado ainda. Deixa eu colocar aqui pra ouvir. Programa 1000, episódio 1000 do Inteligência LTDA. E contar uma coisinha. Diz que o primeiro sutiã a mulher não esquece. Mas o primeiro podcast eu não me esqueci. Foi o Inteligência LTDA. E eu adorei tanto, fui recebida com tanto carinho e gostei tanto desse bate-papo que resolvi abrir um podcast. Então, vida longa ao Inteligência LTDA. Beijo, fica com Deus, Vilela. Fala, Vilela, beleza? Deixa eu falar uma coisa. 1000 oportunidades de matérias incríveis, de vídeos incríveis, de entrevistas sensacionais. Tô aqui em casa, você sabe o apreço que eu tenho por você. Eu acho que eu sou o seu fã. E inteligência artificial é simplesmente tudo bom. Obrigado pela oportunidade de estar tantas vezes aí. Sucesso sempre. O Richard, rapaz. Você viu? Inteligência Ele artificial. trouxe algum e tal. bicho quando veio aqui, não? Hã? Ele trouxe algum bicho? Trouxe, enrolaram uma cobra em mim. Não sei você, mas eu tenho um pavor de cobra. Tudo bem com cobra? Tranquilo. Nossa, o Paquito colocou, né? Cara, eu fiquei... Esse lance do medo é uma coisa que paralisa a gente, né? Paralisa mesmo. Eu fiquei num jeito assim, eu fiquei frio, gelado. Eu falei, cara, tira a cobra de mim, por favor. Cara, eu nunca senti tanto medo que nem aquela cobra. E, tipo, não tinha perigo nenhum. Aham. Mas a mente da gente é muito poderosa, né? Exatamente. E dá pra fazer um paralelo com a vida da gente. Claro, como e ali o você medo- teve uma psicóloga e alguém da área de biologia. Exato. São pessoas diferentes que vêm falar aqui. Psicóloga ou psiquiatra? Acho que Psicóloga. é psicóloga mesmo, né? Para não falar bobagem aqui. E você vê como é que é importante. Agora, já que você falou do medo, eu aproveito para dar outro conselho pra galera. Cuidado com o medo. O medo, ele é necessário, né? O cara que não tem medo também é perigoso. exatamente. Porque aí não tem, é É inconsequente. Como nós temos a mesma palavra para sentimentos diferentes, às vezes a gente tem que setorizar. Tá. Então você tem o medo da fobia, que é a paranoia, né? Que te para. Que te para, fobia, que é doentio, você tem que ser tratado mesmo com algum especialista em saúde mental. Tem aquele medo que a Bíblia fala que é o temor do Senhor, que é o medo, esse medo do temor do Senhor, não é ter medo que Deus vai me jogar no inferno. Eu sei que tem muitos pregadores que pregam a teologia do medo. O temor de Deus é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade quando o pastor fala no culto, na pregação, sobre que a gente tem que ter esse temor. O que é esse temor? Então pronto. Então eu vou falar dos Porque três... eu acho que muita gente deve ter eu vou falar dos três tipos de medo depois, aqui, aí eu vou falar desse temor. Tá. Então nós temos o medo da fobia, que é o medo... Trava. Que é aquele medo doentio, você tem que curar. Tem o medo do temor do Senhor, que é o medo teológico, que nós vamos falar daqui a pouquinho. E tem o medo que até te protege.
Que nos trouxe até aqui. Que nos trouxe até a aqui. humanidade até aqui. Ou seja, aquele medo que eu tenho de enfiar a mão naquele buraco ali, Que eu não sei o que tem. é uma coisa no meu organismo para me proteger. Vai ter uma cobra lá embaixo e vai me picar. Então, um pouco do medo, ele também ele é prudente. Aquele medo que eu tenho de ultrapassar o carro é o que vai me manter vivo. Imagina se eu não tivesse medo nenhum ao dirigir. Aliás, muitos acidentes são cometidos por pessoa que tem medo zero. Ou quando bebe e a bebida corta. Exatamente. essa aí- Você sabe até que já está o problema da guerra e estão descobrindo que alguns dos terroristas do Hamas, eles estão usando um tipo de droga que ela tira o medo. Exato. Tira o medo. Aí o cara sai matando porque não tem medo de ser morrer, atingido. Então, um pouco de medo ele é bom. Vamos falar agora do temor do Senhor. O pessoal tá corrigindo a gente que a Ana Beatriz é psiquiatra, é isso? É psiquiatra? Desculpa, Desculpe, gente, Ana Beatriz. Eu fiquei na Eu dúvida. também fiquei na dúvida aqui. Então, mas parece que, meu bem, me ajuda aqui agora. Como é que foi o negócio? Tem um... Ah, tá. Eles entraram em contato, mas não conseguiu a agenda ainda. Vai mas ficar vai pro ano rolar. que vem. Mas vai rolar, doutora no Ana Rio. Beatriz, viu? A gente Esse vai encontro bater- eu quero ver, hein? Ó, vai ser legal. E com muita honra que ela mandou o convite lá. O problema foi a agenda mesmo. Mas vamos falar do temor do Senhor. Dá tempo de falar rapidinho antes de entrar o próximo aí? Não, a gente Então vamos lá. tem pouquinho. O temor do Senhor é o seguinte: as pessoas, a igreja, quando eu falo a igreja, o cristianismo, Sei. explorou muito o temor do Senhor de uma maneira doentia, eu digo. Por exemplo, tem um grande pregador, quem estuda a história da oratória, chamado Jonathan Edwards. Foi um dos sermões mais famosos de todos os tempos. O título do sermão era Pecadores nas mãos de um Deus irado. E ele ia pregando assim sobre o juízo final, e ele falava do fogo do inferno saindo. E diz a história que quando ele ia descrevendo e interpretando a cena do juízo, do fogo, do inferno, que as pessoas iam agarrando nas cadeiras assim na igreja com medo do chão abrir, alguns entraram em êxtase e começaram a rolar no chão, outros com medo, apavorado, tem gente que urinou na roupa, porque foi o sermão que mais mexeu na época com as pessoas. Pecadores nas mãos de um Deus irado. E por muito tempo a igreja usava... O Jonathan Edwards era protestante. No lado católico você tinha o Tetzel, que ficava vendendo indulgências para ajudar até a construir a igreja lá do Vaticano, a igreja de São Pedro, e ficava fazendo tipo um teatro itinerante, mostrando cenas do inferno pro pessoal. Olha, você vai queimar no inferno se você não der a oferta para a igreja e tudo mais e tal. Ficou essa questão assim da Indulgência. que eu chamaria de teofobia, Teofobia. medo de Deus. Criei essa palavra. Não sei se ela existe. Se existe, desculpa, eu estou inventando aqui agora. Teofobia, medo de Deus. Então, se você tem medo de Deus porque você tem medo do inferno, você já está tendo um caminho errado da Bíblia, porque está sendo egocêntrico. Se você obedece a Deus por medo do castigo de Deus, você não está colocando Deus como foco, você está colocando a si mesmo. Você está com medo do que pode acontecer com você. Então, o centro da preocupação é você. Você está procurando o seu bem-estar. Como eu não quero ficar no inferno sendo queimado, eu estou procurando o meu bem-estar, então eu vou obedecer a Deus. Mas isso não é amor. Eu não estou colocando Deus acima de todas as coisas. Eu estou colocando o Rodrigo. Como eu coloco o Rodrigo acima de todas as coisas e o Rodrigo não quer ir para o inferno, então eu vou obedecer a Deus, mas Deus ficou secundário.